crianças! Hoje nós vamos tratar de modernidade na literatura. Mas antes de falar desse conceito propriamente dito, na área que nos interessa, cabe aqui fazer uma pequena diferenciação de duas outras áreas no qual o termo modernidade é bastante usado. Então vamos a elas. Primeira é a questão da modernidade na história. Quando a gente fala em modernidade na história, nós estamos falando de um período em que o mundo se transformou por conta das grandes navegações, principalmente. Isso começa lá no século XV e vai acontecer até a Revolução Francesa em meados do século XVIII. O que isso significa para a história? Significa que nós vivíamos a história moderna, a história em que o homem europeu começava a colonizar outros países, a descobrir outros lugares do mundo e a expandir o seu território, né, marcado por essas coisas. Outro conceito é o conceito de modernidade na filosofia, que é marcado principalmente pelo surgimento do iluminismo, né, lá com o René Descartes, o Kant, o Hegel, que são filósofos, né, do século XVIII, do século das luzes. E o que esses filósofos fazem de novo, que tornam a filosofia moderna? Eles rompem com uma tradição chamada escolástica, que é uma tradição que pensava de uma forma muito tradicional. Por exemplo, tudo era regido pela questão Deus e homem, céu e inferno, bem e mal, e isso cansou os pensadores da época. Então eles chamam a razão, né, às discussões. Por isso que é chamado século das luzes, porque a razão entra em todo o pensamento filosófico aí e surge assim o que a gente chama de modernidade filosófica. São duas áreas bastante diferentes que usam o mesmo termo e que a gente precisa aí ficar de olho para não confundir nas provas e nos conceitos, porque a gente vê isso meio que o tempo todo, né? O conceito que nos interessa é o conceito de modernidade literária, que surge ali em meados do século XIX e começo do século XX. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma ruptura com a tradição clássica que vinha até o século XIX. O que essa tradição falava? Falava que a gente tinha que escrever de uma forma bonitinha, que o romance tinha uma fórmula, que a gente tinha que pôr todos os pingos nos is e reproduzir a sociedade, né? Reproduzir a realidade tal qual ela era, às vezes num estado até de contemplação. Coisa dos gregos, né? Dos gregos e dos latinos. E o homem dessa época, principalmente o homem romântico, né? Os autores românticos, eles começam a questionar esses padrões de escrita. E eles começam a escrever de um jeito diferente. Então, o que nós vamos ter nesse período? Nós vamos ter uma ruptura com a tradição clássica, primeiro de tudo. Os autores não vão querer mais escrever como escreviam os poetas clássicos, né? Eles querem coisas diferentes, textos diferentes. A arte, né, de modo geral, ela não vai ter mais raízes com o passado. Eles querem cortar essas raízes, querem criar algo novo. De modo que a modernidade literária vai se incubar no romantismo. O que isso significa? Significa que as ideias, as primeiras ideias de ruptura, elas vão surgir no período romântico e vão florescer de vez no realismo e nos períodos subsequentes. E a gente vai ver a grande ruptura depois lá no modernismo literário, que é uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Ainda sobre a modernidade literária, nós precisamos compreender que o poeta ele se torna um ser desajustado diante do mundo burguês. O mundo burguês é aquele mundo em ascensão, em que as pessoas que eram pobres estão se tornando detentoras de posses de alguma forma. E isso cria um certo nariz empinado, vamos dizer assim, na sociedade. E os burgueses acham que são donos da porra toda, mas não são, né? E os poetas, eles veem isso com olhos de receio. Então, o poeta sempre é aquela criatura estranha, maluco beleza, à margem da sociedade. E o escritor também vai ser um cara totalmente incompreendido. Por quê? Porque até então as pessoas escreviam dentro das fórmulas. E os escritores, eles passam a escrever de um jeito diferente, né? Não querem saber mais de reproduzir as coisas como elas foram até então. E isso vai causar um certo estranhamento, né? Porque as pessoas não vão aceitar isso com bons olhos no primeiro momento. Outra característica da modernidade, e isso é bastante interessante, ela não quer fazer com que a realidade seja a literatura, né? A realidade presente na literatura, perdão, seja um reflexo do que acontece no mundo real, por assim dizer. Quer seja isso idealizado ou não.
A modernidade vai querer olhar para a realidade e vai olhar para a realidade para ressignificar essa realidade de uma forma bem diferente do que ela é. Então, coisas boas, ela vai olhar para aquilo e vai ver assim, isso aí não serve para nada. E as coisas ruins que acontecem no mundo vão ser retratadas na modernidade, né, literária, principalmente no realismo, por exemplo, como Machado de Assis, de modo que choque a sociedade. Daí a gente vai ter temas como traição, como os adultérios, né, as traições, mas as traições no sentido de trair a relação humana, não só de trair no sentido amoroso. A inveja, a ganância, enfim, a realidade nua e crua vai estar colocada dentro das obras literárias para que possa chocar o homem de alguma forma e a gente possa olhar assim, o que está acontecendo no mundo nesse momento, né? Isso também vai refletir nas artes de um modo geral, na pintura de um modo geral. Outra característica da modernidade literária é a dessacralização do mito da criação literária. Que diabo é isso? Dessacralizar é tirar o sagrado, né? O que acontecia com a criação literária? As pessoas tinham a ideia de que, meu Deus, criar literatura, criar poesia é algo divino, é algo que deve ser inspirado pelas musas, pelos deuses, né? É pura inspiração, a gente recebe essa inspiração lá do alto. E os modernos eles vão falar, não tem nada disso. Criação literária é um esforço contínuo, é um pensamento frio, calculista, a gente precisa escolher as palavras, precisa pensar no sentido daquilo que a gente quer dizer. Então isso é dessacralizado, ou seja, deixa de ser sagrado. Qualquer um pode criar literatura e poesia a partir daí, né? E aí a gente vai ver bons trabalhos, realmente a gente vai ver trabalhos que são uma porcaria. De modo também que, nesse processo de dessacralização, os textos literários eles vão ser um reflexo, né, do ser humano na sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que os homens vão ser retratados tal qual eles são, ou o mais fiel possível próximo a isso. Não vai ter mais idealização, a gente ainda vai ver um pouco de idealização lá no romantismo, com a questão do índio europeizado, principalmente no Brasil, mas a gente vai tentar buscar um homem cada vez mais humano, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de ansiedades aí, com tudo que acontece à sua volta, né? E a grande sacada da modernidade literária, enfim, é o desejo de ruptura com o passado e até a ruptura com o presente. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, olha, a gente não quer mais fazer o que a gente fazia até então, mas a gente também não quer fazer o que a gente está fazendo. Nós queremos algo novo. Então, por isso que é tão rico esse período da modernidade literária, porque a todo instante está surgindo coisas novas, manifestações novas, formas novas de escrita e temáticas novas que até então não haviam sido abordadas dentro da literatura com tanta força, como o caso da exploração dos negros, o caso da exploração do homem pobre, enfim, coisas assim. Uma coisa que nós precisamos ficar muito atento mesmo é não confundir o conceito de modernidade literária com o conceito de literatura modernista. A modernidade literária, ela surge lá entre o século XIX, começo do século XX, tem esse desejo de ruptura do passado, porém, ela vai surgir ali no começo do romantismo, no começo do realismo, ela vai se fortalecer ali até chegar à literatura modernista, que é mais ou menos em 1920, especificamente no Brasil, com a Semana de Arte de 1922. A literatura modernista é, desse modo, uma literatura formada por poetas portugueses e poetas brasileiros, né? De grande renome hoje mundial, que fizeram todo um movimento artístico, né? Não só na literatura, mas na música, nas artes plásticas, enfim, um movimento artístico muito grande de ruptura com as tradições, mesmo com as tradições realistas, mesmo com as tradições românticas. Então, literatura modernista ou modernismo literário é especificamente um movimento literário do século XX, que não deve ser confundido com o termo modernidade literária. Tudo bem? Isso precisa ficar muito claro para vocês. Bom, de modo geral, é isso. Espero que
tenha sido claro aí para vocês. Os slides vão ficar disponíveis também. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem tirar em aula, mandar um zap ou mandar um e-mail, tá bom? Até mais, galera!